Gente, continuamos as nossas meditações sobre o livro dos Juízes, ainda extraindo lições da história de Sansão. Sansão, nome cujo significado é pequeno sol, mas antes eu te convido, se você achar esse vídeo interessante, dê o seu like, compartilhe. E se você quiser também, nós temos aí uma playlist sobre o livro dos Juízes, já temos uma também sobre o livro de Deuteronômio, outra sobre o livro de Josué. São estudos de caráter reflexivo, devocionais, não necessariamente de caráter teológico, mas que vai fazendo aplicações sobre a vida, que vai incluir questões políticas, questões sociais, mas sobretudo as questões do Evangelho. O que a gente pode trazer do caldo do vinho do Evangelho para nós, né? Então, se você achar interessante também, inscreva-se neste canal, aperte o seu sininho aí para receber as notificações, porque temos postado aqui em média 4 vezes por semana vídeos sobre meditações bíblicas em sequência. Então estamos agora no livro dos Juízes e vamos fazer isso até quando der, né? Quando for possível. Chegando aqui no capítulo 15 do livro dos Juízes, especificamente os trechos do versículo 10 até ao 12, diz assim: Perguntaram-lhe os homens de Judá: Por que subistes contra nós? Responderam: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Porque Sansão tinha soltado lá os 300 chacais ou raposas que destruíram toda a seara dos filisteus, né? Então 3 mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, onde Sansão estava habitando, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram a ele, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me, que vós mesmos não me acometereis? Eles disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos dos filisteus, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E aí vai cair naquele episódio onde o Sansão se desata dessas 2 cordas novas, acha uma queixada de jumento e mata aí 1000 homens filisteus. Para uma mente, uma percepção do século XXI, que é ao mesmo tempo menos aguerrida, mas ao mesmo tempo mais hipócrita, porque a gente talvez não viva dessas guerranças aqui, dessas guerrilhas, embora o tráfico no Brasil está lá matando no Rio de Janeiro, a segurança pública mata covardemente a população, mas a gente não é uma população de guerra, né? Por outro lado, a internet está cheia das pornografias 1000, dos incestos 1000, da pedofilia horrenda, cheia de jogos vorazes, criminosos. Então o mal, a beligerância nos habita, e é o que eu estou falando como um ser humano partícipe de outros seres humanos, né? Se você ou eu não fazemos isso é outra coisa, mas a gente está dentro desse caldo de pessoas que fazem isso. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o que está acontecendo aqui no livro dos Juízes são algumas situações. Primeiro, Deus chamou Sansão. A gente já viu isso em vídeos anteriores. Deus escolheu Sansão no ventre materno e deu a ele critérios de existência. Ele era um nazireu vitalício. Não podia fazer algumas coisas como provar do produto da uva, nem bebida forte, e nem cortar os seus cabelos, nem tocar em morto, como os nazireus não podiam fazer. No caso dele, isso era vitalício. E o que a gente percebe aqui nesse trecho que eu acabei de ler que nos faz perguntar por que Deus fez esse chamado personalista? Porque a gente tem um personalismo aqui, né? Deus faz um menino nascer com superpoderes, às vezes confundido com Rambo, com Hércules, com outros semideuses, mas aqui é só um homem que ficava cheio do Espírito Santo no sentido de ser beligerante contra os povos filisteus. Acerca do porquê dessa beligerância contra os filisteus, eu vou deixar para você um link para você assistir a um vídeo onde eu falei do porquê, o que representava os filisteus e do porquê deles não terem sido conquistados por Israel, os filisteus que estavam ali ocupando territórios que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó.
Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer é, primeiro, por que em um contexto tão beligerante Deus levanta uma figura de forma personalista? Porque o que você está vendo aqui? O que a gente vê aqui? Israel estava conformado com o domínio filisteu, porque ele chega aqui no versículo 11, 3.000 homens da tribo de Judá e falam para Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Ou seja, olha que conformidade populacional, né? Indicando que muitas vezes a vontade da população, os tradicionalismos da população, os interesses da população, aquilo que a população vê como comum, não significa necessariamente que seja a vontade de Deus, porque você tem aqui 3.000 homens conformados com o domínio injusto e perverso dos filisteus. E aí, a outra pergunta é, então por que esse personalismo em Sansão? Primeiro é isso, né? Sansão vem de uma sequência histórica onde os israelitas, né, a liga das tribos israelitas, eles preferiam não buscar ao Senhor, então eles elegiam para si homens segundo suas fantasias, segundo as suas forças, segundo as suas conveniências, homens que eram ricos, que tinham muitos filhos, muitas mulheres, etc. Temos falado isso nos vídeos anteriores, acerca do livro dos Juízes. Aí Deus dialoga com esse povo, é assim que vocês gostam de viver? Conforme a sorte da vida, conforme aquilo que eu chamei para vocês não viverem? Porque esse povo e todo aquele que ouve a palavra do Senhor foi chamado para viver em comunhão com Ele, né? Para viver conforme o que Ele nos revela em meio a um mundo cão. Os seres humanos gostam de ser seres humanos, sobretudo no pior sentido do termo, de serem espertalhões, de serem, a gente é até solidário, mas logo vocês vão vendo aí as empresas transformando solidariedade em estrategismo, né? Responsabilidade social é uma empresa que investe em meio ambiente, em natureza, em obras sociais para ter descontos nos impostos, é responsabilidade social. Então, os seres humanos sem Deus, os seres humanos apenas com ciência, e aqui eu não estou aqui difamando a ciência, estou dizendo de seres humanos que abandonam Deus para ficar apenas com a ciência. Eles são assim estrategistas, seja da administração, do que há de pior da psicologia, né? A programação neurolinguística. Nenhum psicólogo honesto fica se utilizando de programação neurolinguística para poder ganhar dinheiro em cima da população, né? Mas pregadores que abandonaram o seu domicílio, que não falam mais com Deus, eles usam isso para impressionar multidões, para falar o que a multidão quer. E aí o que Deus faz? No meio disso tudo ele levanta um ícone. Tinha nada de interessante em Sansão. O que tinha de interessante em Sansão era a presença do Senhor. Eu até me arrisco a uma fantasia, porque o texto não diz da força do Sansão, não fala que ele tinha um físico de halterofilista. De repente Sansão era uma ferpa magricela e que ficava forte, porque dizia-se, o texto bíblico diz que ele era movido pela força do Senhor. Então de repente ele não tinha nem aparência nem formosura conforme se costuma agir no reino de Deus, né? Ou em diálogo com os filisteus, de repente ele tinha uma aparência física. O que a gente sabe na verdade é que ele era aparentemente sem noção. Ele abraçou essa filosofia do sem noção porque ele não cumpriu nada do seu nazireado. Mas a pergunta continua, por que Deus promoveu uma personalidade personalista? Não que o Sansão quisesse atrair as atenções para si, mas as atenções acabavam sendo atraídas para ele, porque você tem aí 3.000 homens que, ao invés de entender isso, olha, Deus levantou um entre nós com uma força para fazer chacota com os filisteus e seus terrorismos. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É importante a gente enfatizar, quando Deus levanta esses ícones tipo Sansão, que em momentos de muita alienação, onde os judaístas entregam o seu ícone dado por Deus, se tem alguém ali que foi dado por Deus àquele povo, foi Sansão. Do mesmo jeito que eles entregam esse ícone, eles não conseguem entender que Deus, ele levanta pessoas estranhas em tempos estranhos. De maneira que o Sansão significa, não adianta num período de governos corruptos você vir com cientificismo. Um governo corrupto já ganhou. Ele fez a população toda duvidar da ciência, zombar da ciência. Sabe o que eu estou sabendo nesses dias?
Tem gente muito querida que tá doida para ficar doente só para tomar cloroquina porque o meu ídolo falou que a cloroquina cura. Aí o cara comete crimes, aí você tem um Conselho de Medicina no Brasil que não contesta um presidente da República receitando e se esquivando. Eu avisei que tinha que cuidar da economia, sem perceber que os outros países do mundo... Enfim, cortando o assunto aqui, a gente precisa entender o seguinte: Deus levanta ícones nesses tempos, porque não adianta vir com o diálogo, com ciência, com filosofia. Tem hora que é só intervenção, tem hora que é só sanção, é arrancar a porta da cidade. É igual fazer o profeta Elias: pega todo mundo, taca fogo na seara dos filisteus, né? Apareceu um leão, tem que ser rasgado, porque ele apareceu, eu não estava caçando ele apareceu para me atacar, eu preciso atacá-lo. O que é isso na vida social, na aplicabilidade do dia a dia? Que em tempos de governos cegos e anticientíficos e antiéticos e anti-fé em Deus, porque é fé na tradição, mas jamais fé em Deus, o que vale é você falar a mesma linguagem que esse povo entende. Esse povo entende de charada pronta, então vamos trazer charada pronta. Por exemplo, é um povo conservador que fica preocupado em defender vida de feto. Qual que é a charada? Quem Deus quer que nasça, nasce. Nós tínhamos que nos preocupar com crianças e crianças e crianças que estão sendo estupradas por seus parentes. Mas aí você é mau, você está falando... Meu amigo, se não nasceu, não nasceria. É um absurdo isso tudo, mas no mundo de absurdos, a linguagem remedial é a do absurdo. Confio em cloroquina, eu confio na cura do Senhor. Mas eu confio tanto na cura do Senhor como na prudência, não vou na sua onda. Tem nada de festa e... como é que eles falam? Festa e dane-se a vida, não. Não tem festa porque tem que ter prudência, né? Enfim, Deus levanta ícones para falar linguagem absurda numa população que só entende o absurdo, até que ele venha uma hora e faça a purificação. É isso que significa sanção. É isso que significa ter a memória de sanção nas Escrituras, para a gente entender que no Brasil a gente está vivendo esse tempo de absurdos que só vão poder ser respondidos com absurdo, né? Bandido bom é bandido morto, então por que você fica aí domesticando os seus muitos bandidos? Você tem um ministro da Economia que está escondendo pecados políticos que ele cometeu, ou melhor, crimes econômicos. E aí vem a justiça e fala assim: é proibido falar desse crime do BTG Pactual. Aí você tem um pastor pregador levantado por Deus que se envolveu sexualmente com uma pessoa e agora fica difamando essa pessoa. Alguém tem que se levantar e encará-lo no nome do Senhor. E Deus levantou pessoas assim, mas o povo faz igual os judeus aqui. Sansão, você sabe que o nosso tempo agora é de ser dominado. Olha, se o seu tempo é de ser dominado, isso é um problema seu. Eu estou aqui no nome do Senhor. E eu não estou caçando briga com ninguém não, mas se chegar em mim, vai levar na mesma linguagem que consegue entender, né? Enfim, eu poderia ficar aqui dando muitos exemplos, mas isso é que significa o personalismo de Deus na vida de Sansão. Que a gente está achando que é personalismo de Sansão, mas não é. Deus levantou um homem para ir contra dois nichos: o nicho dos filisteus terroristas e os nichos dos israelitas alienados. E assim Deus vai fazendo cumprir a sua palavra. Não quer dizer que ele concorde com as coisas desse jeito, mas é porque ele é amor e ele vai condescendendo com a linguagem que cada geração vai entendendo. Então é na força desse Senhor de Sansão que a gente deveria andar. Isso sim é aplicar o Antigo Testamento aos dias atuais. Não estou chamando ninguém para guerra, ninguém para fazer terrorismo, estou dizendo que numa linguagem e num poderio corrompido, a sua linguagem, a sua resposta também tem que ser certeira e aparentemente corrompida, mas é só aparentemente, porque não é corrompida. Assim como o absurdo da cruz é só aparente, porque para o brado que Jesus deu, para cada gota de sangue derramada, o inferno estremecia porque a salvação era infinita. Embora o pessoal da boa estética assim: como assim que Deus ama tanto e deixou o filho dele se esmilinguir na cruz? É porque vocês são guiados pela aparência, né? E aqui, de novo, o Evangelho na sua anti-aparência, para a honra e a glória do Senhor
E só entende isso quem se relaciona com Deus e não quem assiste essa minha mensagem, né? E Deus faz assim. Deus faz assim nos tempos de Sansão, Deus fez assim nos tempos de Acabe, quando Israel estava próspero financeiramente, ele levanta lá um profeta Elias, uma figura esquisitaça. Deus fez assim no período anterior ao próprio ministério de Jesus, de Deus em pessoa. Ele levantou um cara chamado João Batista, que andava com roupas de vestes de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Um homem que tinha hábitos nada sagrados do templo. Então, Deus levanta personalidades assim, de um lado, para assustar quem está de fora, que no caso eram os filisteus, que estavam de fora dominando tudo, e de outro lado para dizer para o povo, por que você está com ciúme de eu ter levantado alguém com um ser com características tão exóticas? E aqui eu falo até de alguém que sabe que está andando diante de Deus, que está pregando a palavra de Deus, que está falando para determinado público, mas o tempo todo é mal compreendido pela própria família, né? Ah, esse cara é um herege, olha o que ele prega. Ah, ele é a favor de assassinatos de seres inocentes. Ah, ele é a favor da viadagem. Ele é a favor de um monte de coisa. Então, Sansão, o exótico. De maneira que a gente é chamado a fazer essa separação entre o exótico e o escarnecedor. Porque Sansão acabou atraindo para si as duas coisas. Primeiro, ele era exótico, diferente, o estranho, porque Deus o fez nascer com essas características, ainda dizendo que ele nunca deveria cortar os seus cabelos. Por outro lado, Sansão foi se tornando estranho ao próprio Senhor na medida em que ele abraça a personalidade fanfarrona, festeira. Então, a coragem dele de habitar numa fenda ao relento, digamos assim, se mistura à coragem dele também de transgredir uma aliança que Deus fez com ele antes dele nascer. E aí você tem, já disse isso em vídeos anteriores, mas é interessante repetir, você tem pregadores, por exemplo, esquisitos, como o pastor Marco Feliciano, que tinha uma esquisitice dada por Deus, mas que foi misturando as suas esquisitices, e hoje ele é esse homem cheio de mulheres, cheio de adultérios, cheio de um monte de coisa, zombando dos dons que Deus lhe deu e que agora ficaram acobertados com muito poder econômico e político, a ponto dele fazer um tratamento dentário de 157 mil reais com dinheiro público. Ele que se diz conservador. Eu falo do Feliciano, aparentemente com ódio, mas na verdade enfatizando que eu creio que ele recebeu um chamado do Senhor e que zombou desse chamado como Sansão está fazendo aqui no texto, né? Mas a pergunta é, por que Deus chama pessoas exóticas? Porque para um Feliciano que foi chamado para pregar a determinado público, né, ele que agora fala mal dos gays, poderia salvar a muitos, independentemente de transformar-lhes as sexualidades, poderia salvar a muitos com a sua pregação. Para cada Feliciano nós temos, ou para centenas de Felicianos, nós temos, por exemplo, um Caio Fábio, o outro esquisito, homem velho, turrão, com aquela barba parecendo um islâmico, mas um homem cheio do Espírito Santo. Eu acho que na nossa geração, eu não conheço um homem mais cheio do Espírito Santo do que o pastor Caio Fábio, o exótico. E aí, é claro, ele não tem forças beligerantes físicas, mas ele é um homem que os demônios têm pavor, porque ele recebeu de Deus essa autoridade de fazer as coisas acontecer. E bem-aventurados aqueles que reconhecem isso, porque nós temos aqui 3.000 judeus que não reconheceram, judeus da tribo de Judá no caso, não do reino de Judá, mas da tribo, 3.000 judeus que foram pegar um irmão cheio do Espírito Santo para entregá-lo aos filisteus. Não entenderam de novo, ou como sempre, ou desde sempre, o dia da visitação. Deus os visitou através de um homem chamado Sansão e eles não entenderam. Mas se fosse um cara vindo dos próprios estrategistas, eles iam entronizá-lo como fizeram com Abimeleque, por exemplo, né? Então, onde que eu estou querendo chegar? Que nós precisamos aprender duas coisas. Primeiro, a detectar de fato as figuras que Deus colocou entre nós, como Sansão. Segundo, a gente precisa entender o que tem de presença de Deus nessas pessoas, nesses supostos personalismos, né? Caio Fábio foi um homem na década de 90 que balançou as estruturas políticas com as obras sociais que Deus deu a ele poder de realizar.
Enquanto os evangélicos hoje adoram um presidente que quer armar a população, o Espírito Santo, a partir do pastor Caio Fábio, foi isso eu estou falando que eu vi, e quem viveu na época viu isso em rede nacional, centenas de milhares de armas sendo colocadas nas avenidas do Rio de Janeiro, sendo devolvidas, né? A partir do ministério do então reverendo Caio Fábio, com os antropólogos, né? O Rubens César Fernandes e o Betinho, o sociólogo, mas era o Espírito do Senhor ali agindo. E aí esse homem, na condição de ícone, tem um problema pessoal que o tirou de todo esse mercado evangélico, graças a Deus, mas o pessoal das antigas fica dizendo que ele é um pilantra, e hoje ele continua assustando, porque ele não tem aparência nem formosura, mas ele mete medo em toda a estrutura evangelástica que temos hoje nos nossos dias. De maneira que, assim como falar da memória de Sansão é falar da palavra de Deus, falar da presença em vida do pastor Caio Fábio é falar da presença de Deus. Ele é o nosso exótico que a gente deveria aprender a valorizar. Você não precisa gostar de Caio Fábio, não precisa concordar com tudo que ele fala, mas se você perceber o Espírito de Deus nele, mais do que em Silas Malafaia, por exemplo, mais do que em Valdemiro Santiago, mais do que em Bispo Macedo, a gente iria ter uma senha para derrubar todo esse principado e potestade que está reinando no Brasil. Aliás, saiu do Rio de Janeiro todo esse principado formado por políticos, pastores, empresários, um monte de gente corrompida, milícias, e foram para o governo. E os brasileiros não conseguem entender o exótico do Senhor. Assim como Deus tinha colocado o seu exótico aqui, o Sansão, o seu exótico, João Batista, o seu exótico de tempos em tempos que Deus levantou como profeta Elias, o seu exótico Martinho Lutero, um homem que parecia ter problemas, tinha ideias muito liberais para o catolicismo da época, mas um homem cheio do Espírito Santo que promoveu a reforma protestante. E aliás, todos esses homens brincaram infinitamente menos com Deus do que o Sansão, o herói do qual a gente prefere fazer memórias, a fim de ignorar esses ícones que Deus colocou na nossa geração. Então a meditação hoje é essa. Olha a covardia de 3.000 judaístas que zombaram de Sansão entregando aos filisteus. E aqui no caso Deus queria usar o terror contra aqueles povos que só entendiam a linguagem do terror, do pavor, da chacota. Eles estavam armados. Aí Deus falou assim, pois eu fiz nascer um que sem arma, mas só no poder do meu Espírito vai enfrentar vocês, já que a linguagem da beligerância que vocês entendem frente a este povo que é meu povo e que fala assim, você não sabe que a gente está sob o jugo dos filisteus? Que isso? Como que um povo que é de Deus poderia se sujeitar a isso a ponto de entregar o seu ícone aos filisteus? Contudo, a obra do Senhor foi feita, o nome do Senhor foi glorificado, pode ter certeza, viu? Filisteus que morriam na mão de Sansão encontraram-se com Deus na eternidade e falaram, eu aprendi o Evangelho, foi assim. Tive que morrer nas mãos daquele que eu pensava ser uma divindade hebraica. E hoje em dia, muitos estão sendo salvos por esses ícones que são desprezados pelo povo de Deus. Jesus mesmo foi um esquisito, desprezado pelos seus irmãos, não é verdade? Ele tinha irmãos e irmãs, mas que só foram abraçá-lo, ampará-lo, depois que ele se foi sobre a nuvem. Aí a gente já vê Judas escrevendo carta, Tiago sendo um apóstolo em Jerusalém, mas enquanto Cristo estava entre nós em vida, Cristo, o esquisito, o doidão que falava, eu sou a porta das ovelhas, quem tem sede vem a mim e beba, ele falou isso entre os judeus. Na Galiléia, na Pérea, em Samaria, ele era um homem comum. Mas ali no centro religioso, vocês entendem tudo de Deus? Pois eu sou Deus, eu estou aqui. E aí, vão encarar? Vamos encarar, vai para a cruz, safadão. Né? Foi assim que os judeus trataram Jesus. Eu estou dizendo dos judeus, mas na verdade estou falando dos religiosos, não tem antissemitismo aqui nas minhas palavras. Estou falando que os judeus agiram assim, como todo religioso, fundamentalista, conservador, dono da moral dos bons costumes, agiam e agem até hoje contra Jesus. Porque se Jesus aparece aqui hoje, os conservadores iriam matá-lo. Jesus, o esquisito,
Daí até uma escola de samba discerni-lo, né? Fizeram o samba enredo Jesus da quebrada, Jesus da gente, porque ele está aí escondido, disfarçado de Sansão, disfarçado de Caio Fábio, disfarçado de um monte de coisa, mas se revelando a gente que você nem imagina que ele se revelaria, porque você está cheio de convicções. Não, no céu não entra pecado, tem que se arrepender primeiro para ver Jesus. Mas se o arrepender e o ser lavado dos pecados vem dele, ele que está por aí nos rincões da terra conversando com gente que eu e você jamais imaginaríamos, né? Ele tem muita gente, comunhão com muita gente, enquanto a gente faz o que o pessoal da tribo de Judá fez com Sansão. A gente entrega aos inimigos que nos dominam, né? Toda autoridade foi instituída por Deus, Sansão. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Que afirmação triste para um povo que foi chamado, segundo Jesus em Mateus 23, dizendo: você só tem um Senhor. Não é Bolsonaro, não é Malafaia, não é Feliciano, não é Caio Fábio. Você só tem um pastor, você só tem um mestre, você só tem um guia. E aí as pessoas ficam cada um elegendo o seu guia. Interpretam as palavras de Jesus como se fosse um politeísmo, né? Um panteão de autoridades instituído por Deus. E aí esse Deus que é a nossa autoridade é que nos faz olhar para a direção que Ele quer que a gente olhe. E tem tanta coisa boa no nosso meio que a gente deveria olhar, mas a gente não quer, é verdade? Por isso que o Brasil vai indo aí de mal a pior com esse engano. Não, o homem está colocando as igrejas para serem isentas de imposto. O homem está nos favorecendo. Não, vote nele porque a nossa igreja nunca cresceu como no governo dele. Enquanto você está feliz porque a igreja está crescendo, porque os evangélicos estão no poder, o evangelho está só se esfarelando. E Deus conta comigo e com você e com os esquisitos para nos juntarmos e clamarmos a Ele e ao mesmo tempo abraçarmos os Sansãos esquisitos que temos no nosso meio. Porque aqui nós estávamos falando da linguagem da beligerância, mas hoje Deus quer falar a linguagem dessa valentia oculta dos 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal nem a seu poste ídolo. Esse é o Brasil que precisa se arrepender. Arrependamos e consultemos a Ele, busquemos a Ele, porque o mundo ainda não acabou. Mas cuidado, que em meio a domínios de religiosos, o mundo de muita gente está acabando. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, diria o apóstolo Paulo, porque não consegue discernir o sangue e o corpo de Cristo, não consegue discernir as figuras que Cristo colocou diante de nós, e ficam aí adorando ídolos que se dizem cristãos, conservadores, de família, todo mundo com a vida toda estragada. Mas vocês preferem crer nessas mentiradas que estão diante dos nossos olhos, assentados em tronos forjados e mantidos pela alienação de muitos que deveriam estar buscando ao Senhor e não usando o Senhor para se firmarem em ideologismos políticos. Pense nisso e abrace os esquisitos do Senhor da nossa geração. Amém?